Olá, bom final de tarde para você. Quarta-feira estranha, né? Volta de feriado, parece até segunda-feira. O importante é que se o dia foi cheio de problemas, se a semana começou com o pé esquerdo, calma. Deixa todas as insatisfações de lado. A partir de agora é aquele momento feliz no teu dia, porque Notícias do Bem está no ar. Notícias do Bem. Oferecimento Cressol Cooperativa de Crédito. Sol, acende a luz. Eu só ouço falar sobre esse tal cooperativismo. Sim. Diz que quem coopera se torna dono do negócio. Sim. Eu posso investir e ainda ajudar a economia local. Simples. O resultado é dividido entre todos. Dá pra acreditar? Simples. Eu posso ter crédito e solução pra tudo. E não é um banco. Sim. Mas será que vale a pena? Sim, é simples. A Cressol tem tudo isso. Lá, ganhar é para todos. Se eu quiser cooperar? É simples. Vem junto. Cressol. Com a chegada do calor, muita gente quer aproveitar o sol maravilhoso para fazer atividade ao ar livre. O problema é que se a gente não tomar cuidados, isso pode resultar em complicações de saúde, como os casos de câncer de pele. Por isso, o protetor solar é fundamental. A Daisy tem 66 anos e descobriu há alguns meses que estava com um tipo de câncer de pele, o carcinoma basocelular. Eu tinha uma lesão do lado direito. Aí eu fui na dermatologista e a gente fez crioterapia por 2 vezes. Aí passou um tempo, não melhorou. Daí ela achou que era melhor eu fazia uma biópsia. No Brasil, o Instituto Nacional de Câncer aponta que a taxa de câncer de pele atinge 88 a cada 100 mil homens e 75 a cada 100 mil mulheres. No Paraná, a taxa está um pouco abaixo da média nacional, sendo 82 casos para cada 100 mil homens e 62 para cada 100 mil mulheres. Os pacientes no início se queixam de parece um cravo, isso é o que eu mais escuto. No começo eu achei que fosse um cravo, mas não ia embora. Com o tempo esse suposto cravo foi crescendo, sangrou quando eu passei a toalha depois do banho, então essa é uma história muito comum. Porém, além dessa forma que parece uma bolinha, ele pode se manifestar como uma mancha esbranquiçada, parecida com uma cicatriz. Então esse é traiçoeiro porque demora para o paciente procurar o médico e fazer o diagnóstico. E ele também pode se manifestar com uma mancha avermelhada, em uma minoria de casos até de formas castanhas, com colorações castanhas. Então ele tem múltiplas fases, por isso que é importante que pessoas com histórico na família ou que se expuseram muito ao sol, que tiveram histórico, obviamente, de câncer de pele, fazer esse acompanhamento, porque às vezes o dermatologista vai conseguir fazer o diagnóstico precoce, que é fundamental para minimizar o que é removido durante a cirurgia. Em determinados casos, inclusive, não precisa nem de cirurgia. Depois de enfrentar o câncer de pele, a Daisy passou por uma técnica inovadora que ajudou na reconstrução da área afetada. E ela conta como o procedimento deu certo. Não sente dor, claro que tem um pouco de desconforto, mas é aquilo que eu falei, só fica um pouco inchado e roxo no local. Mas fora isso é tudo tranquilo. Cerca de 95% dos pacientes que passam pela retirada do tumor no rosto precisam de reconstrução facial. A técnica de Mohs, utilizada pelo médico no rosto da Daisy, foi importante para que a recuperação acontecesse de forma rápida. Imagine que o carcinoma é o gomo da laranja e a margem de pele que foi retirada em volta do câncer de pele é a casca da laranja. Então, na cirurgia convencional, a casca da laranja, que são as bordas, são examinadas como se fossem fatias de um pão de forma. Você não vê a casca por completo, você só vê fatias verticais, vamos dizer assim. Na cirurgia de Mohs, não. O que nós fazemos? Nós abrimos a laranja e aí fatiamos ela em outro sentido. Isso permite que todas as bordas cirúrgicas sejam examinadas. Por ser um tratamento menos invasivo, a técnica de Mohs se tornou uma tendência para reconstruir o rosto do paciente após a retirada do câncer. As duas principais vantagens da cirurgia de Mohs são, em primeiro lugar, a taxa mais alta de cura. Então, pelo fato de examinar 100% das bordas, no momento da cirurgia, a cura da cirurgia é extremamente alta.
E a segunda vantagem é que ela preserva a pele sadia, ou seja, como não se tira a pele, eu chamo à toa, vamos dizer assim, a gente não sacrifica tecido sadio, a ferida operatória tende a ser menor e isso é importante também para fins da restauração. As feridas são menos complexas e isso minimizam também as cicatrizes. Então eu fiquei muito satisfeita com a cirurgia e indico também. Bom, já que a gente está falando de saúde, eu quero lembrar que o câncer de pele não é o único câncer que acomete os brasileiros. Agora, para quem está enfrentando essa dificuldade na vida, o bom humor e o pensamento positivo são fundamentais durante o tratamento. O Rafael tem 43 anos e desde que perdeu o pai há pouco mais de uma década, com apenas 57 anos, para um câncer de intestino, decidiu redobrar os cuidados com a saúde. Isso fez com que acendesse o alerta, né, em toda a família, porque a gente vendo isso acontecer e a gente passando com isso, né, eu e meus irmãos também fomos alertados que a gente precisava procurar o quanto antes, né, a gente na época tinha 30 e poucos anos, e que o quanto antes a gente procurasse a investigação desse tipo de câncer, enfim, para a gente poderia ter um tempo apropriado para, se houvesse algo, ter uma cura, né? Esta médica explica que os cuidados contra o câncer de intestino devem começar desde cedo, principalmente se já houver histórico da doença na família. O problema começa de maneira silenciosa e por isso é preciso acompanhamento médico. É importante os pacientes estarem alertas para sinais de preocupação, né? Um sinal que a gente se preocupa bastante quando tem uma alteração do hábito intestinal. Além disso, outros sinais também, como sangramento nas fezes, né, dores abdominais ou na região do ânus, né, relacionadas à evacuação, perda de peso, pacientes que apresentam uma anemia sem explicação, isso merece uma investigação e pode ser sinal de alguma doença intestinal, dentre elas o câncer ou pólipos intestinais também. Em todo o Brasil são registrados cerca de 40 mil casos de câncer de intestino todos os anos. No Paraná são cerca de 2.500 ocorrências anualmente, sendo 400 em Curitiba. E a prevenção continua sendo a melhor forma de evitar que o número de vítimas da doença aumente. O câncer de intestino é a segunda maior causa de morte por câncer entre as mulheres e a terceira entre os homens no Brasil, segundo estimativas do Instituto Nacional do Câncer, o INCA. E as causas da doença são várias. Bom, isso pode ocorrer em qualquer pessoa, né? Tem fatores genéticos, mas também tem alguns fatores ambientais que influenciam, como, por exemplo, o tabagismo, né? Pacientes fumantes têm maior incidência, uso de bebida alcoólica, na alimentação, o excesso de carne vermelha, embutidos e processados também é um fator. A obesidade, né, também, e sedentarismo também podem influenciar, mas não necessariamente, né? Então tem muitos pacientes que não têm nenhum desses fatores e vão ter pólipos e câncer, mas controlar esses fatores pode ajudar na prevenção. A incidência de câncer do intestino no Paraná é uma das maiores do país, com quase 21 diagnósticos a cada 100 mil habitantes. O índice só é menor que o do Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo. Mesmo que seja uma doença preocupante, a recuperação é possível. E quanto antes realizado o diagnóstico, melhor. Além de prevenível, o câncer de cólon também é curável em grande parte das vezes, né? Tudo vai depender do estágio em que foi identificado, mas até 90% dos casos consegue obter uma cura e mesmo se o tumor já mandou células para fora do intestino, alguns tipos de metástases ainda assim pode ser curável. Os tratamentos dependem muito do local do intestino e qual que é o estadiamento, né, que é o estágio do tumor, mas vão passar normalmente por cirurgia, em algumas vezes quimioterapia ou radioterapia associadas. Se o meu pai tivesse investigado essa doença em quanto tempo, 10 anos antes, se ele tivesse começado a fazer os exames dele, com 40, 45 anos, enfim, ou até com perto dos 50, que seria o indicado, ele poderia ter retirado e poderia ter se curado. Então, não é uma doença que ela surge de imediato, então dá para você poder investigar ela com bastante antecedência. O ruim fica quando você realmente não investiga e aí você acaba se surpreendendo, como foi o nosso caso, e aí tendo pouco tempo para procurar ajuda e poder ter uma cura, né? Bom, reta final de notícias do bem, mas você sabe, a gente sempre faz questão de terminar o programa com uma mensagem de positividade e de reflexão sobre a vida.
É um problema muito sério toda vez que nós criamos expectativa a respeito de alguém, né? Porque o outro não tem a obrigação de corresponder às expectativas que nós temos dele. Eu gosto muito do filósofo Sêneca. Sêneca dizia que as nossas frustrações, elas nascem justamente porque nós esperamos demais da realidade. Que nós precisamos criar uma espécie de uma indiferença em relação aos acontecimentos. Porque se a gente é indiferente, a gente vai se alegrar quando as coisas forem boas e a gente não vai se decepcionar quando alguma coisa der errado, porque eu nem esperava muita coisa daquilo. Eu sei que é difícil e que essa postura filosófica não é muito fácil de viver, né? A gente sempre vai esperar do outro alguma coisa. Até quando a gente recebe algum presente. Já observou que às vezes a pessoa te dá um presente e ela fica ansiosa, querendo saber se você gostou. Eu, quando dou um presente para alguém, eu não quero saber se ela gostou. Eu dei o presente, pronto, e acabou. O presente foi recebido e eu não quero criar expectativa se você gostou ou não. E às vezes a pessoa fica até num embaraço, né? E se você não gostou? Se você fala... Enfim, estou só dando um exemplo. Quando nós esperamos alguma resposta de um gesto, então eu vou amar você porque eu quero que você me ame também. Eu vou escrever porque eu quero que você me responda. Nós acabamos criando para nós uma prisão. Não é para o outro, não, é para a gente mesmo. Que quando você se põe a esperar, você acabou aprisionando. Você criou uma prisão íntima particular que faz mal demais a você. Engraçado que essa postura filosófica tem muito a ver com a santa indiferença que os místicos falam, né? São João da Cruz fala sobre isso, Teresa d'Ávila fala sobre isso, que é uma capacidade de viver a vida, de encontrar a vida sem ter muita expectativa, deixar que a vida aconteça e a gente usufruir ao máximo daquilo que está acontecendo, independente do que vou ter depois como resposta. Então, vou amar alguém, vou amar pelo prazer, ou até mesmo pela pureza que o amor pode me oferecer. Eu não vou amar porque quero receber alguma coisa de volta. Eu não vou fazer um gesto de caridade porque quero receber do outro um reconhecimento pela caridade que eu fiz. Eu não estou dizendo que a gente não sinta o desejo da retribuição, viu? Eu também tenho vontade de receber retribuição quando eu ofereço. O que eu estou dizendo é que a nossa busca tem que ser de fazer sem criar a expectativa do retorno. Porque se a gente não cria a expectativa do retorno, nós estamos crescendo espiritualmente. Nós estamos qualificando a nossa capacidade de amar. Porque se eu amei porque é um valor amar, pronto. Eu já estou edificado pela visita que o amor me fez. Agora, se eu fico chateado porque o outro não corresponde ao amor que eu dei a ele, então eu posso chegar à conclusão de que meu amor não está tão puro assim. E aí isso acabar me machucando também, né? Então, eu acho que essa santa indiferença, ela é muito saudável. Ela é difícil, mas eu acho absolutamente necessário para que a gente tenha condições de não se decepcionar. E volto a dizer, o outro não tem a obrigação de corresponder às expectativas que a gente tem. Eu agradeço a tua companhia, mas o Notícias do Bem de hoje termina por aqui. Amanhã eu volto 15 para 7 da noite com outras informações leves para você terminar o seu dia de um jeito mais feliz. Enquanto isso, nas redes sociais e no portal programanoticiasdobem.com.br tem outros assuntos para você conferir. Uma excelente noite para você. Até mais. Notícias do Bem. Oferecimento Cressol Cooperativa de Crédito. Peraí, gente, peraí. Oi, filho. Preciso abrir uma conta. Estão falando de uma cooperativa de crédito. Sim. Que não é banco, mas tem tudo que eu preciso. Sim, é sim. Se eu precisar de crédito, é prático e seguro. Sim. Você vai me ajudar, né? Sim, vó, é simples. A Cressol tem tudo isso. Lá, ganhar é pra todos. E se eu resolver cooperar? É simples, vó. Vem junto. Cressol.